Então, gente, dando continuidade ao Danilo aí, eu vou estar compartilhando a minha tela aqui e para começar a apresentação. Ver se vai. Vocês estão me ouvindo legal? Estamos ouvindo bem aqui. Beleza. Antes tá dando para me ver. Eu vou mostrar aqui um símbolo, né? Danilo falou sobre a cobra, né? Eu tenho alguns itens aqui originais da época, tal, coleciono também. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas coisas ao longo da apresentação. E eu vou começar pelo símbolo da cobra fumando, né? Esse é o símbolo da FEB, né? Esse era esse distintivo era utilizado no braço, né? Dos ex-combatentes. Esse é um item original da época, né? Ele é a segunda versão, né? Ele é uma latinha de alumínio. Então, ele era preso, né? No uniforme. Então, assim, é uma peça que eu consegui há pouco tempo e fiquei muito feliz de ter conseguido. Bem difícil de achar hoje em dia. Então, assim, eu acho super interessante o aprendizado e a gente falando sobre o tema, mostrando, apresentando alguns objetos, enfim, que fizeram parte e estiveram lá, né, vamos dizer assim. A apresentação está aparecendo? Agora tá Sim, aparecendo sim. porque eu mudei aqui para a tela. Vamos lá, então. O tamanho está legal? Tá bom, para Beleza. mim. Se alguém tiver Então, com algum problema, se não estiver dando fala, para ver, é só falar. manda um comentário ali que a gente acerta. Isso, beleza. Então, assim, a FEB, como o Danilo falou, né, foi criada em 43, porém o seu embarque mesmo aconteceu em 1944, né, em julho de 44. Passou aí, fez aniversário. E eu vou tratar aqui dos anos de 44 e 45, que foram efetivamente o tempo que a FEB esteve em combate, né, em ação, né, na guerra, assim, no teatro de operações da Itália, como o Danilo já falou. Deixando claro aí, né, que são todas fotos de época, fotos da FEB, ou seja, vocês vão ver brasileiros aí, fotos, que existem muitas fotos, existe muita coisa sobre a FEB, muito registro, tem muito objeto por aí, muito livro, enfim, é um assunto bem trabalhado. Nem sempre as pessoas falam, a gente está vivendo hoje uma briga aí se é um assunto desconhecido ou não é. Eu acho que acaba sendo os dois e tem muita gente que conhece, tem muita gente que desconhece, enfim. Isso aí é uma discussão que está acontecendo. Mas vamos lá, né? Vamos contribuir para que seja mais conhecido, então, se ele é. Vamos para o próximo. Aquela foto que o Danilo botou, né? Ela é original a preto e branco, ela foi colorizada. Um aspecto bacana, falando sobre o embarque, são esses sacos aí, né? Eles estão carregando esses sacos. Então, assim, não era malinha, né? Não tinha que estar levando uma malinha de couro. Então, eles colocavam dentro desses sacos, né? Cada soldado tinha o saco A e o saco B, e eles levaram seus pertences, né? Em um saco, e no outro era a farda, né? Então, assim, na mão ali tem um soldado que está com um cartãozinho na mão esquerda. É o cartão de embarque, né? Essa foto foi tirada no Porto do Rio, ali onde, próximo ao Museu da Manhã. Não sei se vocês já foram lá ou conhecem o Museu da Manhã, fica ali naquela região do Porto Maravilha. E o embarque da FEB aconteceu por ali, naquela região, naqueles armazéns que existem lá até hoje. Então, essa foto foi tirada lá, tem bastante registro desses embarques, né? Como o Danilo mencionou, foram 5. E as datas estão na tela, né? Primeiro escalão, em julho de 44. O segundo e o terceiro no mesmo dia, né? 22 de setembro.
e o quarto escalão, né, 23/11, e o quinto em fevereiro de 45. Então, assim, eu acho bacana a gente pensar o tamanho disso, sabe? O tamanho do que representou a FEB, né, embarcar para a Itália, né? O Brasil foi o único país da América Latina a enviar um contingente para a guerra. Então, assim, é uma coisa, por mais que a gente olhe assim hoje, né, e veja 25 mil pessoas, né? Mas, poxa, para a época era muita coisa, sabe? A ideia inicial era mandar 50, só que não conseguiu. O Brasil não conseguiu enviar 50. Queria mandar uma divisão inteira. Só que é importante a gente ressaltar isso, o tamanho dessa mobilização, sabe? O tamanho de os navios gigantes, sabe? Que paravam aqui no porto e levavam de 5 em 5 mil os brasileiros para a guerra. Então, assim, eu acho magnífico essa questão de ter dessa seleção toda, né? Tiveram vários problemas, mas conseguimos enviar e a gente vai ver durante essa apresentação que o resultado foi satisfatório. E o Danilo mencionou, né, que o Brasil, que nessa época da guerra, né, 44, 43, 44, sobretudo 44, né, o que mais estava precisando na guerra, né, o que mais é importante na guerra, né, por mais que hoje em dia, né, fazendo um paralelo também, existam drones, a guerra moderna e tal, o homem, né, a infantaria continua sendo o principal, né, que move, né, para a guerra em si acontecer, vou usar a mobilidade, né, da guerra, mas o conflito em si, né, o combate precisa muito do homem ainda. Então, em 44 não era diferente. Uma arma, existe até uma frase dessa, né, que uma arma você constrói milhares assim em um dia. Agora, um soldado você demora 20 anos para construir, né? Porque eu tenho que nascer, ser criado, enfim. Então, o Brasil cedeu para a guerra o que mais era necessário, que eram os homens. Então, seus filhos saíram daqui, largaram mãe, família, tudo, esposa, em alguns casos, e foram lutar. Muitos não voltaram, né? Mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, onde a FEB lutou, né? Onde os brasileiros lutaram? Esse mapa é um mapa que eu peguei, né, na internet, num site americano até, e eu fiz essa adaptação, colocando aí a linha, né, e os brasões, né, tanto da Wehrmacht, que é o exército alemão, e o símbolo da FEB, né, do Brasil. Então, assim, essa região aqui da Itália é do centro, né, para cima, para o norte, né? Então, assim, do meio para cima. Quando a FEB chegou na Itália, em 44, a guerra já estava nesse pé, tá? E, assim, outra coisa que falam muito é que a guerra já estava acabando e tal, tal, tal. Se você for ver, né, o dia D da guerra foi 44, né? O famoso dia D daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Ele aconteceu em 44 e a FEB também chega em 44. Então, assim, fica muito difícil a gente ficar comparando, né, uma coisa. Enfim, é bom a gente focar mesmo na ação e no que rolou, a participação, né, dos brasileiros, enfim, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a FEB pega ali de Roma para cima. Roma já tinha sido liberada, a capital da Itália. Então, a FEB trabalha nessa região, que nessa região tem uma peculiaridade, né, que é que eles chamavam de linha gótica, né, e os Montes Apeninos, que é uma cadeia de montanha, né, de montanhas bem altas, e um ponto importante, né, e que facilitava, né, para os alemães a defesa, por conta dessa guerra de montanha, né. A gente pode fazer um paralelo aqui também, outro, estou tentando pegar alguns pontos de agora para facilitar o entendimento, os combates que acontecem hoje, né, contra o tráfico, enfim, pela polícia, enfim.
que os bandidos sempre estão em posição acima, né, no alto, e a polícia tem sempre que subir e tal. Então, quem está subindo sempre está numa posição desfavorável, né? Sem apoio aéreo, como era o caso na época. Hoje em dia a polícia ainda tem, em alguns casos. Então, assim, era bem difícil, né, ter que escalar, às vezes, uma frente de quilômetros. Os soldados tinham que andar quilômetros de um descampado, campo aberto, sem nenhuma proteção, e os alemães em cima do morro, né, com metralhadoras que disparavam milhares de tiros, enfim. Então, assim, era bem difícil. E essa região é caracterizada, então, por isso, né, por ser muito montanhosa, e os alemães que já estavam ali desde o início de 40, 41, 42, fortificados ali na Itália. Então, já conheciam muito a região. Os brasileiros chegaram, tiveram que se adaptar, conhecer o local, enfim. Tinha um estudo, tinha uma preparação, porém, nada como o combate real. Então, essa foi uma das maiores dificuldades dos brasileiros na Itália. Falar rapidamente da organização da FEB, que é outro ponto interessante também. Eu acho tudo interessante, né? Não sei vocês, mas enfim. Como o Danilo falou, né, a primeira divisão de infantaria expedicionária, né, tinha o comando, parecido com hoje em dia também o Exército, com algumas modificações, né? O Brasil, lembrando, né, como o Danilo mencionou também, a FEB fazia parte do Exército americano, não era o Exército brasileiro, né? Lembrando, né, era um destacamento, uma divisão que estava junto com o Exército americano. Então, assim, era dividido, né, em 3 regimentos de infantaria: o primeiro, que era do Rio, o 6º de São Paulo e o 11º de Minas. Só que lembrando, como o Danilo também mencionou, que foram trazidas pessoas, né, do Brasil inteiro, de todos os estados, para dar aquela cara de Brasil mesmo, que a tropa era integrada, e realmente era, diferente de outras. Isso também foi um exemplo dos brasileiros, né, um dos legados aí. Então, assim, Rio, São Paulo e Minas, né, só que com gente de todo o país. Tinha a artilharia, que são os canhões, né, vamos dizer assim, de maneira geral, simplificada. Eram 4 grupos. Tinha um batalhão de engenharia, que era quem construía a ponte, quem fazia, desarmava a mina terrestre, que é uma espécie de bomba. Tinha a cavalaria, o esquadrão de reconhecimento, só que a cavalaria aí, né, assim como já é hoje, não é mais com cavalo, enfim, eram carros mecanizados, carros de combate. Um grupo de aviação só de observação, que eram aqueles teco-tecos, né, falando também de maneira simples, que eles faziam reconhecimento, como eu falei anteriormente, da região de montanha e tal. Um batalhão de saúde, que eram os padioleiros, como se fossem os enfermeiros, né? Os padioleiros, tinham os médicos, enfim, que fazia o cuidado, tanto na frente de combate, quando o cara acabava de se machucar, quanto nos hospitais, né, que existiam, né, de campanha, em Nápoles, enfim, em outros locais. Uma companhia de transmissões, tratava da comunicação, e existia a tropa especial, companhia de manutenção, companhia de intendência, pelotão de polícia e uma banda de música. Sim, banda de música. Assim como hoje no Exército tem também, os soldados brasileiros tinham, né, como lembrar um pouco mais de casa, né? Existiam apresentações, enfim, tocar um samba para a galera se recordar de casa, enfim. Essa banda também é um trabalho interessante a ser pesquisado mais, né? É bem bacana. E tinha também o depósito de pessoal, que era a galera que ficava na reserva, né, na tropa reserva, e entrava para substituir quem morria, entendeu? O depósito foi bem utilizado, né? Então, assim, morreram cerca de 400
brasileiros. E aí a galera do depósito estava treinada ali para substituir a galera que falecia. Tinha o Banco do Brasil também lá, né? Porque os soldados recebiam, né? Eles recebiam um valor por estarem lá, então eles tinham como pegar, enfim, para gastar lá na guerra, porque apesar de estar na guerra, eles tinham momentos de folga, né? E existia um comércio, né? Apesar de estar bem detonado, a Itália acontecia. Tinha o serviço postal, que é outro ponto interessante, eles se correspondiam por cartas com a família e tal. E um ponto interessante é a quantidade de cartas, foram milhares de cartas trocadas. Eu tive acesso, Danilo, também a algumas, é bem interessante. E um ponto que precisa ser mencionado é que essas cartas eram censuradas. Então, assim, não podia dar localização, não podia dizer onde estava. Os censores abriam as cartas mesmo, muitas não eram entregues, devolviam, rasgavam, enfim. Não podia ser revelar, né? A gente tem que lembrar que vivia durante o Estado Novo, né? Era um regime bem... como se fosse uma ditadura, né? A ditadura do Vargas ali, o cara, ele que mandava em tudo, enfim. Tomou o poder e ficou lá. Então a gente, apesar de estar lutando pela democracia, no Brasil mesmo não existia. Essa foto contra quem, né? Vou falar sobre um pouco os alemães. Essa foto também real, como eu falei, né? Esse é o soldado Oscar Garcês. Esse é um prisioneiro alemão, né? Dá para ver que ele é bem condecorado, tem várias medalhas no peito. E essa foto mostra, né, um pouco vamos dizer assim, o jeito do brasileiro, né? Tirando um sarro ali, mas dá para ver que o alemão também topou, tá de boa. E essa foto é bem marcante aí. E, infelizmente, a história do Oscar é triste. Ele voltou da guerra e tal, vivo, e acabou sendo morto. Ele virou policial na década de 50, Polícia Civil, se eu não me engano, e mataram ele em Belford Roxo, uma história assim na Baixada Fluminense. Infelizmente, teve esse fim aí triste. Temos alguma pergunta ou não? Dá para seguir? Qualquer coisa é só falar. Agora vamos falar, né, sobre acho que o ponto aí que todo mundo fala, um dos mais falados, que é o Monte Castelo, né? Como eu falei, né, a região montanhosa, né? E aí o Monte Castelo essa foto aí é do Monte Castelo, né? Na época que os brasileiros tinham que tomá-lo. Vocês podem notar, reparar as árvores todas só no galho, né? Ou seja, hoje em dia o Monte Castelo, está lá até hoje, claro, ele é todo cheio de flor, de planta, enfim. Uma região bem de mata. E aí, nessa época, eles descamparam tudo, enfim. Justamente para dificultar quem quisesse tomar, porque, imagina, dá para ver tudo aí, né? Se você se mexe, se você sobe isso aí, você já é visto rapidamente. Então, houveram 5 tentativas, né, de tomada. Começou em 44, né, em novembro de 44, e só foi concluída em fevereiro de 45. Então, assim, houveram tentativas conjuntas com o exército americano, porque apesar da FEB estar subordinada, né, estar lutando junto com o exército americano, a FEB, num momento, ela toma, né, ela consegue tomar conta de si, né, decidir por si mesma, né, ter um comando, né, que era o general Mascarenhas de Moraes. Então, a FEB chegou a um ponto, né, operacional mesmo, tipo assim, ela chegou lá meio que engatinhando, vamos dizer assim, e começou a andar com as próprias pernas, né, aprendeu a andar sozinho, vamos dizer assim. Então, a FEB começou e conseguiu, em 45, 21 de 2 de 45 de fevereiro, né, tomar o Monte Castelo a custo de muitas baixas, né? Então, assim, foi muito sofrido. Os ex-combatentes que ainda estão vivos, eu e o Danilo tivemos contatos com eles. Eles sempre falam do Monte Castelo, enfim, está no imaginário da população até hoje e muito mais na deles, né? Então, assim, acaba tendo, sempre tem a história, acaba tendo uns símbolos, né? Esses
essas vitórias, grandes vitórias, enfim. Então, Monte Castelo é um desses, né? E teve uma época, né, que eu vou falar mais à frente, né, que eu vou passar até o slide aqui, que é dos brasileiros abaixo de 0, né? Então, para você ter ideia, né, outra foto bacana, tem um cachorrinho ali e tudo, ó. Eles sempre pegavam esses cachorrinhos aí para fazer companhia lá na guerra. Tem várias com cachorro. É uma foto de 45 do Horácio Coelho, que era um correspondente. Então, assim, dá para ver que os brasileiros estão aí com essa roupa, né, branca, né, também, para ajuda na camuflagem, e eles estão desarmando uma mina. Então, como está escrito aí, né, no inverno de 44, né, os brasileiros chegaram a pegar menos 20 graus. Então, vamos fazer um exercício aí, se colocar no lugar deles rapidinho, né, e imaginar você sair daqui, né, que a convocação, lembrando, né, é obrigatória, né, não é... Teve voluntariado, mas quem quer ir para a guerra, né, vamos dizer... Vamos falar sério aqui, né? Quem quer ir para a guerra? Quem quer largar o emprego e ir para a guerra? Então, foi obrigatório, você tinha que sair. Muitos trabalhavam, muitos eram até concursados, correio e tal. Tinha que sair, ir para a guerra e enfrentar isso aí. Ó. Pegar um fuzil, pegar uma metralhadora, desarmar uma mina e pegar ainda menos 20. Enfim, vários casos de congelamento de membros, dedo, pé, alguns casos até de amputação do pé, de tão gelado que era aquilo. Então, assim, umidade, você ficar na neve e o seu pé ficar úmido, enfim, algumas doenças vinham por conta disso. Então, assim, e o Monte Castelo, em uma das tentativas, aconteceu isso, né? Rolou isso. Muita neve, muito frio, enfim. E eles acabaram não conseguindo, só que aí, depois do inverno, a guerra chegou a parar, inclusive, por conta do inverno, né? E dessas baixas temperaturas, né? Então a guerra ficou parada, aí passou Natal e tal. E aí, quando passou o inverno, eles começaram a retomar as ações e conseguiram tomar o Monte Castelo. Mas aí deixa a reflexão aí para essa questão do frio, né? Hoje em dia, sempre que eu passo frio, eu falo assim, pô, os caras, eu conheço os ex-combatentes, né, alguns, eu falei, pô, o seu Valfrid aguentou menos 20 lá, e eu tô reclamando aqui, mas enfim. Agora, falando sobre uma outra... Como o Danilo falou, né, a gente resume aqui para... Tem que destacar os principais pontos, enfim, o assunto é muito diverso, muito grande. E aí eu vou falar um pouco sobre a Batalha de Montese, que é o outro ponto importante da campanha da FEB, né? Que aconteceu de 14 a 18 de abril de 45, né? E foi o combate mais violento, né, que a FEB enfrentou. Essa foto da entrada da cidade, os carros de combate, aí, como eu falei. A FEB não usou tanque, tá? A FEB não usou tanque de guerra. A FEB usava carro de combate diferente, com roda, pneu, né? E são esses carros aí, com canhão e tal. E só um dado, né? Alguns, né? Só na cidade de Montese, né, foram disparados 1.800 tiros de artilharia, ou seja, 1.800 bombas sobre a cidade em 4 dias. Né? E isso representou 64% dos tiros efetuados em toda a frente de combate. Em todo o terreno lá das outras cidades e tal, 64% dos tiros foram disparados pela artilharia brasileira sob Montese para tomada. Então, assim, quer dizer, pela artilharia brasileira e a defesa também alemã. Ou seja, imaginem o que é isso. Né? Eu tive contato com um senhor que ele esteve em Montese e foi ferido, inclusive, por estilhaço de bomba. Né? A bomba estourou e um pedaço foi direto na mão dele e, enfim, machucou a mão dele, ele teve que ser internado e tal.
eu tive com ele, tive o prazer de conhecê-lo, infelizmente ele já faleceu. E foram 426 baixas, né? 34 mortos brasileiros, né? 382 feridos e 10 desaparecidos, né? Lembrando, né, que baixa não necessariamente quer dizer que a pessoa morreu, né? Às vezes é um machucado, enfim, o que faz com que a pessoa não consiga continuar no combate. Aí ela precisa ser retirada, evacuada, como chama, e vai levando, vai para o sistema de saúde lá, né? Desde os padioleiros, os socorristas da hora, vai levando ele para trás até ele chegar lá no hospital, se for preciso. Então, essa é uma das características aí da cidade de Montese. E com o decorrer da guerra, né, acontece a rendição, como o Danilo falou. Essa é uma outra foto emblemática aí. Olha a quantidade de gente, você olha lá para o final, tem mais gente atrás ainda. Cerca de 14 mil alemães se renderam, né, 15 mil, né, botei esse número arredondado, 15 mil prisioneiros, 3 divisões em Fornovo de Taro, né, em 29 de abril de 45. Eles se renderam aos brasileiros. Fato não é comum na guerra, né, em si, para qualquer país. Não é comum ter essa rendição, entendeu? Lógico que eles estavam em situação precária, né, assim como no final da guerra, né, o exército alemão já estava sendo sufocado, né? Porém, houve uma negociação, houve um cerco dos brasileiros, né? Eles cercaram esses alemães, tinha italianos juntos também, enfim, e eles optaram por se render sem que houvesse combate. Porém, é algo bastante representativo, né? Uma divisão inteira alemã e uma italiana se render para o Brasil. E aí, ó, essa é uma foto bastante interessante, né? Do general Otto Fretter Pico, o major Kuhn, os alemães, né? E os brasileiros, né? O correspondente de guerra Rubem Braga, jornalista, bastante famoso, escreveu bastante livros sobre a FEB e outros temas, né? É um cara consagrado. E o general Olímpio Falconieri, que era o representante das forças brasileiras. Essa foto aí é fantástica, na minha opinião, né? Que representa esse momento. Então, agora eu vou já encaminhando aqui para o final, né? Vou falar um pouco sobre a parte que eu mais estudo, vamos dizer assim, né? Que é a participação da cidade de São Gonçalo, né? Dos gonçalenses na guerra. Vou falar da associação também, enfim. Esses são alguns personagens aí que atuaram, né, na guerra, enfim. Temos o Moacir, o Ari, o Maurício, o Joaquim, o Antônio Marrasque, o Nilson, enfim. Nomes aí que saíram daqui da nossa região, próximo, sei que vocês são de Tanguá, mas é próximo, e foram lutar na guerra, enfim. Essas fotos eu consegui, o Danilo também, através da família deles. Daqui eu conheci o Ari, esse do meio da foto, com essa metralhadora na mão, na neve. Tive o prazer de conhecer, o Danilo também. Os outros, infelizmente, não. Porém, tive acesso a documentos, fotos, cartas e a história deles, né? O Maurício, por exemplo, foi ferido gravemente na barriga por uma bomba. O soldado Marrasque salvou ele, enfim. Uma história bem bonita. Apesar da guerra trazer sempre momentos tristes, né? Existem momentos de compaixão, de um salvar o outro, enfim, são histórias bem bacanas, de superação, e que os brasileiros também não ficaram fora dessas histórias. Então, assim, eu estudo bastante, inclusive o que eu vou me especializar agora é a cobertura do Jornal São Gonçalo sobre a guerra, mas enfim. Mais alguns pontos aqui, como o Danilo mencionou, existiu, né, um quadro de enfermeiras, né, que foi o primeiro quadro de enfermeiras do Exército. Aí sim, a gente falou sobre voluntárias, né? As enfermeiras foram voluntárias, elas foram 67, né?
pela FEB e 6 pela Força Aérea, né, FAB. Então, assim, também é uma parte muito bacana. Já está sendo estudada, mas tem muita coisa ainda para estudar, muita coisa para ser falado, para destacar o papel, a importância das mulheres lá na guerra, enfim, do que elas enfrentaram, né? Do que elas enfrentaram lá no teatro de operações. Elas eram enfermeiras, então elas tratavam diretamente os feridos, enfim. É um papel belíssimo aí que elas cumpriram, e nós temos viva uma, né? Uma enfermeira ainda viva, está com 103 ou 104 anos, ela mora em Araruama, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Enfim, temos uma viva ainda. Tem muita coisa na internet, se procurar, gente, se vocês quiserem procurar, enfim. Só procurar, faz contato com a gente também, enfim. Sobre o grupo de aviação de caça, né, foram pilotos, enfim, 67 integrantes. Também tem uma participação destacada, é uma das coisas mais faladas, né, da participação brasileira, tanto lá fora, principalmente, né, lá fora principalmente, destacam muito a participação dos aviadores. Esse símbolo aí, né, uma avestruz, foi desenhada por um dos pilotos. Eles falam, inclusive, por que eles fizeram, né? A avestruz foi o apelido que eles receberam dos americanos, porque eles comiam de tudo. Tudo que passava na frente, qualquer comida lá, os brasileiros estavam comendo. Então, chamavam de avestruz. E aí eles pegaram o apelido e virou o símbolo. Então, é um símbolo bem bacana. E tiveram mais de 2.000 missões. É algo também impressionante, de 44 a 45. Um número gigante, né? Tiveram 9 mortos, 22 baixas, né, no total, 9 mortos e 13 abatidos. Eles receberam a citação americana, enfim, uma condecoração das maiores. Né? Acho que foi o primeiro grupo de fora da aviação que recebeu tal honraria. Então, assim, piloto, infelizmente, nós não temos mais nenhum vivo. No final, a gente vai indicar algumas coisas para vocês assistirem, quem tiver interesse. E tem um documentário sobre o grupo de aviação. E o lema, né, Senta Pua, é um lema famosão aí no Brasil, um jargão popular. Assim como a cobra vai fumar, a cobra fumou, o Senta Pua também é bem conhecido. Outra história também bacana, né, é a dos 3 bravos brasileiros, né, José Graciliano, Aristides José da Silva e Clóvis da Cunha. É uma história também que tem sido bem veiculada aí na internet, enfim, que ela aconteceu ali antes um pouco de Monte Castelo, que existem algumas divergências também, mas, em suma, resumindo, né, eles estavam com seu grupo, né, e eles se perdem, né, do grupo deles, dos brasileiros, e eles se deparam com um outro grupo de alemães, um grupo maior número, né? Eles eram 3 e os alemães eram, sei lá, 15, 30. Já falaram até 150, mas enfim, não acredito que seja isso tudo. Mas só de ser mais do que eles já é louvável. E eles lutam, enfim, não se rendem, né? E eles acabam sendo mortos. E essa foto também é real. Quando acaba a guerra, encontram, né, essa lápide, e eles foram enterrados, né, pelos alemães, pelos inimigos, né? Algo que acontecia na guerra, também aconteceu ao contrário. Os brasileiros enterraram os alemães, mas eles eram um ato assim de reconhecimento pelos combatentes, né? Então enterraram esses 3 brasileiros como reconhecimento pelo papel deles, né? Então eles ficaram, essa história é muito famosa, tem muita coisa na internet sobre, não sei se vocês já sabem, se alguém já ouviu, tem uma música do Sabaton, de uma banda sueca, que fala sobre esse tema. Enfim, é uma das histórias mais marcantes aí. Agora eu vou falar sobre um personagem que já não é nem tanto, né? Que é o Afonso de Melo. O Afonso de Melo nasceu em Niterói, né? E ele morou há muito tempo em São Gonçalo, morou aqui em São Gonçalo até morrer. E vocês veem aí, ele ganhou até história em quadrinho, essa história em quadrinho da época, dos anos 50.
foi lançado, né? A FEB esteve presente, está presente na cultura popular há muito tempo, desde a década de 40, muitos objetos foram lançados, revistas, enfim, contando, reforçando, né, essa participação do Brasil, e o Afonso de Melo ganhou uma revista em quadrinhos só para ele. Agora, por quê? Vamos entender. Ele foi um cara que demonstrou muita coragem assim, na guerra, né? Não dizendo que os outros não, mas ele foi além, vamos dizer assim. Você tem como ir na guerra, participar, e tem como você ir além. O Afonso de Melo foi além. Ele foi além do dever dele, vamos dizer assim. Ele foi condecorado com a Silver Star, a Estrela de Prata americana, que é a segunda maior condecoração. Na verdade, é a terceira maior condecoração dos Estados Unidos, né? Tem a Medalha de Honra, a Distingue-se, que um brasileiro ganhou, inclusive, a Distingue-se, e a Silver, e depois vem a Bronze. Ele ganhou a Silver, sendo que a Medalha de Honra, nenhum outro, só americanos recebem, né? Ou seja, o brasileiro não ganharia. Então, o Afonso de Melo ganhou a segunda medalha mais importante que um brasileiro poderia ganhar. Além disso, ele ganhou a Cruz de Combate Primeira Classe, a medalha Sangue do Brasil, que aí eu vou mostrar mais um objeto aqui. Eu tenho a medalha Sangue do Brasil aqui, não é a dele, né? Vou trocar a tela aqui, vai interromper a apresentação para eu poder mostrar a vocês. Essa é a medalha Sangue do Brasil. Vou tentar botar uma folha aqui atrás. Acho que dá para ver, enfim. Essa é uma medalha original também da época. Ela é toda de bronze. E aí ela tem essas 3 estrelas aqui, enfim. É uma medalha bem legal. Ela é uma medalha oferecida aos soldados que foram feridos em combate, né? Então, quem era ferido recebia essa medalha. Ela foi até colocada de volta aí nos quadros do Exército, com essa intervenção federal, enfim, teve gente até que ganhou aí. E eles botavam também para quem morria, né, e não voltava para casa receber essa medalha, a família recebia. No caso do Afonso, ele recebeu. E ele ganhou também a medalha da guerra e a medalha de campanha, que eu também tenho aqui, vou mostrar a vocês. Mas o Afonso de Melo, ele tomou a frente, assim, ele tomou parte de um ataque, né? Pegaram os brasileiros desprevenidos e ele assumiu, ele soldado, né? O exército tem uma hierarquia, né? O tenente que toma conta, enfim, começa de cima para baixo. E pegaram desprevenidos e ele, como soldado, tomou parte do ataque, liderou o ataque e conseguiu neutralizar o inimigo. Então, assim, ele ganhou essa medalha por esse feito, tem uma citação toda, enfim, bem interessante. E ele foi de soldado a terceiro sargento. Ele teve que se tratar nos Estados Unidos depois da guerra, porque ele ficou bem machucado, com ferimento, que ele se feriu depois, né? Não foi nessa defesa, não. Mas ele se feriu e precisou ir para os Estados Unidos e voltou. Nem voltou com todo mundo, com os amigos, voltou depois. Enfim, ficou um tempo lá se tratando. Outra personalidade da região, né, seu José Nascimento, que era de Itaboraí, aí já é mais perto de vocês. Ele faleceu esse ano, aos 101 anos. Ele era da 9ª Companhia do Regimento Sampaio, também foi ferido, também recebeu a medalha Sangue do Brasil, né? Que ele morava no Mutuá, aqui em São Gonçalo. Não tive a oportunidade de falar com ele já estava muito velhinho. Mas é outro nome aí da região que já nos deixou recentemente, né? E aí, né, com o fim da guerra, né, a guerra cessa em 8 de maio de 45, na Europa, né? Depois tem as bombas, né, no Japão, as bombas atômicas, e depois a guerra acaba na sua totalidade. Porém, né, para o Brasil a guerra acaba em maio, com o fim dos combates, enfim.
a Itália toda liberada, e os brasileiros cumprem, né, o seu papel, e enfim, começam o retorno. Essa foto é uma foto bem interessante também, todas eu falo isso, né? Mas essa também acho muito legal. Ela é de uma exposição do Arquivo Nacional. Eles botaram um efeito aí, mas chegando já na Baía de Guanabara, né, o navio, com os brasileiros de volta, e toda vez era isso, era uma grande festa, uma multidão recebeu, acho que chega a 1 milhão de pessoas, o número. Uma das maiores manifestações da história do Brasil foi o desfile da FEB quando volta. No Rio, em São Paulo, enfim, eles foram carregados mesmo nos braços, tem várias fotos sobre isso, documentação aí extensa sobre esse desfile, e eles lembram também com muita empolgação, com muita saudade dessa época, e tinham salva de canhões, enfim, e foi um momento aí inesquecível para eles, né? E muito marcante. Aí tem uma outra foto aqui deles na volta no navio, né? Como eu falei da música, né? Eles se viravam aí na música. Um grupo de samba, inclusive tem um disco, eles lançaram depois da guerra, montaram um grupo, Expedicionários em Ritmos, tem no YouTube. E aí eles se divertindo na volta. As viagens eram sempre... eles tentavam sempre descontrair nos momentos de descanso também. Os brasileiros sempre arrumavam um jeito para descontrair. E aí não podia faltar música, né? Então, outra foto bastante interessante. Essa outra, né, do reencontro aí com a namorada, a esposa, não sei, né, não dá para saber. E esse é um outro ponto também que falam muito sobre o encontro com a família. Um ponto é a despedida, né, que muitos nem se despediram, preferiam não se despedir. E o reencontro, né, com a família, ver a mãe, ver a esposa, ver o filho. Então, era um momento muito alegre, né, para as famílias que puderam receber os seus filhos, né? Muitas não receberam. Então, assim, chegando na parte final, a gente dedica essa apresentação aos nossos amigos aí que nós fizemos nesse tempo todo. Na foto aí estou eu e o terceiro sargento Ari. Na época ele tinha 98 anos, já faleceu. Ele era de Niterói. Esse outro é o seu Joaquim Menezes, que faleceu aos 101 anos, lá de Campos. Ao seu Valfride de Moraes, que está vivo em São Gonçalo. Aqui está 99, eu esqueci de atualizar, mas ele tem 100 já fez 100. Esse a gente se encontra direto, nós vamos lá, né, com todos os cuidados, mesmo assim, na pandemia, de máscara. A gente está sempre lá com ele, com a família, tomando todos os cuidados. Agora que a gente já se vacinou, enfim, ele já está também velhinho, enfim, a gente aproveita, né, esses momentos com ele. Ao tenente Carlos Henrique Bessa, que foi médico da FEB, esse do meio, de Boina Azul, sou eu com eles aqui. Ele também já tem 101 anos, o Carlos Henrique Bessa é de São Gonçalo, nascido em São Gonçalo, e atualmente ele mora lá no Rio. Foi médico da FEB. Ao Antônio de Padoian, ele que foi o ferido em Montese, que eu tive o contato, também já faleceu. Cara sensacional, assim como os outros também. E aí, por fim, né, a gente separou algumas indicações. Como eu falei, a FEB tem vários trabalhos feitos, muita coisa legal aí para a gente procurar estudar e se divertir assistindo, sim, né? Filme A Estrada 47, de 2013, tinha na Netflix até pouco tempo, enfim, é fácil de achar. Documentários, O Lapa Azul, que fala
dos soldados, Sentapua, que fala dos aviadores. Isso você encontra no YouTube, assim como vários outros vídeos, só que esses 2 documentários são bem interessantes. Podcast, Em Guerra Podcast, fazendo um jabá aí, né? Esse podcast é meu e do Danilo, junto com um grande amigo nosso, Renan Rebelo. Está no Spotify. A gente fala sobre a FEB também. Livro, eu escolhi aqui o 1942, o Brasil e sua Guerra Quase Desconhecida, do João Baroni, que foi o primeiro livro até que eu li, que eu tive acesso. História em quadrinhos. Não colocamos a nossa aqui, justamente por ela não estar sendo com edição, né? Exemplares à venda. Nós colocamos o Elísio, de 2020. Você encontra também. E canal no YouTube, Sala de Guerra, que é o canal do Júlio César, né? O canal que está crescendo bastante. Ele traz uma temática militar, fala sobre a FEB, fala sobre a Segunda Guerra. Muito interessante. Então é isso, né? Muito obrigado. Com essa foto também bem famosa, que a cobra está fumando. E a gente agradece muito a oportunidade. Eu vou estar mostrando, vou interromper aqui, quer dizer, eu vou deixar essa foto e vou mostrar aqui alguns outros objetos que eu separei rapidamente. Vai atrapalhar ficar com a tela, Rafael? Não, né? Não atrapalha nada. Vai mostrar, você vai colocar aí, né? Eu coloco aí, vou botar você. Essa medalha é a medalha de campanha da FEB, né? Todo combatente, né? Todo expedicionário, todo mundo que embarcou para a Itália recebeu essa medalha. Também é uma medalha original da época. Bem interessante. Outro objeto aqui também que eu tenho são as placas de identificação, né? Que o soldado tinha que botar no pescoço, né? Tinha que botar aqui. Isso a gente vê muito em filme. Ó, essa aqui é do soldado, do cabo, né? Alfredo Ruano, lá de São Paulo. Essa borda vermelha é casca de fio, né? Eles colocavam casca de fio para não fazer barulho uma na outra quando eles andassem. Enfim, são 2, né? E eles utilizavam... Isso aqui era a identidade deles, né? Vamos dizer. Não podia andar sem isso. Muitos acabavam usando. E aí que aparecem os desaparecidos. Porque se você morre sem isso, quem é você, né? Não dá para ver seu nome, não tem sua informação, enfim. E como eu falei... Inclusive, existe um soldado que não foi identificado, não é isso? Isso. Até hoje nós temos um soldado que ninguém sabe o nome dele. Se o exército quiser, ele descobre, mas está faltando vontade aí, vamos dizer assim. E aí uma outra coisa bacana, vou mostrar aqui as estampas Eucalol, que é um creme dental, né? Para você ver até onde foi essa coisa da febre. Na época, né? Foi lançada uma série de estampas, não sei se a galera já ouviu, né? Mas enfim, a estampa Eucalol é uma coisa bem marcante aí. Hoje não existe mais, né? Claro, mas é da década de 40, 50, até antes, 30, enfim. Uma série, ó, tem um bolo aqui que trata aí retratam, né, a FEB, enfim, uma missa campal. E nós temos escaneado, né? Pessoal que tiver a gente tem isso tudo escaneado. A gente pode disponibilizar. Quem quiser aí, tiver interessado em ver e tal, a gente está à disposição. E outra coisa, para finalizar, que eu acho bem legal também, acho que vocês também vão gostar, é o capacete M1 da FEB, que foi utilizado pelos americanos também, né? E aí aqui tem as 2 partes. Enfim, vou botar na minha cabeça rapidinho. Ele é bem pesado. É de aço, né? Ele tem 2 partes, aço e fibra. Se ele encaixa aqui, né? São 2 partes.
esses itens, para quem tem dúvida aí, hoje, inclusive, está rolando a feira lá da Praça 15, no centro do Rio, você sempre acha capacete lá para venda, né? Às vezes barato, às vezes caro, mas a feira da Praça 15 é um bom ponto para você achar isso. E outros itens também, né? Eu tenho aqui também, só para agora para finalizar mesmo. Eu tenho bastante coisa aqui, mas mostrando aqui mais uma. Eu tenho umas fotos, né, da época, né? Vou mostrar uma bem curiosa, que quando acabou a guerra, né, os brasileiros ainda conseguiram andar lá pela Europa, finalmente passear, né? A galera fala que eles foram passear no geral, só que é mentira. Só no final que eles conseguem dar um rolê. E aí, essa foto aqui, ó, é do capitão César Montagna. Ó, vocês conhecem esse lugar aqui, né? Sim, né? Acredito que sim. Para quem não sabe, né, eu não conseguiu identificar, né, a Torre Eiffel, ele conseguiu ir até a Torre Eiffel. Essa é uma foto original da época, né, que eu consegui. Ó, tem escrito aqui atrás por ele. Essas idas eram sempre feitas de Jeep, né? Sim, eles saíam da Itália, rodavam tudo. Um Jeep perdido e... Iam colocando gasolina e tal, e iam rodando pela Europa. E eles conseguiram chegar na França, Monte Carlo, Cassino, né? Vários locais, assim. Então, são coisas que a gente vai se deparando que vão ajudando a gente a compreender tudo. Bom, eu acho que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, enfim. Eu quero só indicar uns livros também. Fala aí, por favor. Deixa eu ligar a câmera aqui novamente. Já tá. Então, esse livro aqui, ó, do Francisco César Ferraz, é muito bom. Os brasileiros da Segunda Guerra Mundial. E é um livro que dá para ter uma noção muito boa do que foi a participação do Brasil. Esse livro está disponível para venda aí na internet. E eu recomendo. Esse livro aqui, A Nossa Segunda Guerra, de Ricardo Bonaúme Neto, foi inclusive feita uma nova edição esse ano. Então, ele também está disponível para venda. É um livro que é muito bom também, para quem está iniciando no assunto. Esse livro aqui é O Irmão de Armas, do José Gonçalves e César Campiani. O José Gonçalves é um veterano de guerra. Ele escreveu esse livro junto com César Campiani, que é a referência de combate da FEB. E esse livro está disponível para download. Eu vou, inclusive, de graça. Você consegue baixar ele de graça no site da loja do autor. Eu vou colocar o link aqui. Aí, por favor, vocês disponibilizam. Aí, já está aí. Esse link aí, você consegue ter acesso a esse livro. Deixa eu falar mais um aí também, né? Grátis. Mas é isso. Para finalizar, né, esse livro aqui também é bastante interessante, que também é do César Campiani. São os 120 objetos que contam a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Um pouco do que eu fiz aqui, falei um pouco dos objetos, e aí aqui dentro, né, você tem várias fotos de objetos da época, enfim. E ele vai explicando e contando através dos objetos. Ó, bem bacana. É um livro que você também encontra como se fosse um museu. Você encontra na estante virtual, enfim. Como o Danilo falou, são vários livros, mais de 300 livros aí sobre a FEB, de veteranos e de historiadores. Então tem muita coisa aí para a gente ter acesso. E é isso, Aline e Rafael, agradecer aí. Fica à disposição aí, à vontade de vocês para falarem agora, se quiserem. Eu também quero agradecer e espero que vocês tenham gostado. Se quiserem entrar em contato com a gente pode procurar pelo Instagram, pelo Facebook. Eu deixei alguns links da produtora
em Guerra, do podcast da gente também. Então, quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente agradece aí e está disponível para qualquer dúvida. Tudo bem? Foi um prazer. Obrigado. Gente, obrigada. Tem uma perguntinha aqui da Elisa Santos. Esse livro, Irmãos de Armas, acha em qualquer lugar? Olha, ele físico é difícil, porque eu creio que ele esteja esgotado. Mas na estante virtual, pode ser que ache ele físico. Que é um site bem bacana, estante virtual, para quem não conhece. Mas o link para ele disponível grátis é esse aí, ó. Tá na tela, só clicar aí você consegue fazer o download. Foi uma iniciativa bacana do autor. Durante a pandemia, ele liberou para download esse livro completo. Isso. Muito bom. Gente, olha, eu não tenho palavras para agradecer. Foi maravilhoso. Fala, Aline, Rafael. Antes só de você encerrar, eu só queria agradecer muito aqui a participação dos professores aí, do Danilo e do Daniel. Muita coisa bacana, eu anotei bastante coisa aqui, eu sei que né, a gente já está aqui encerrando, então depois a gente pode fazer uma outra live, né? Seria legal agora que a gente está voltando presencialmente, de repente, não esse ano, né, mas para o ano que vem, marcar com eles presencialmente para eles levarem esses objetos. Sim, lá, que eu acho que pô, eu estou querendo ver eles de pertinho, imagino, né, quem está vendo aí, os alunos e tal, vai ser muito bacana. A gente então, pode até soldar, se vocês quiserem. Pô, e só isso, cara, foi muito legal ver ouvir vocês falando dos combatentes vivos até hoje, né, essa relação que vocês, de entrevista com eles, né, estabelecendo esse contato, a participação feminina na guerra também, que é algo que é muito pouco explorado, e eu achei bacana vocês chamarem atenção para isso, e também toda essa questão de organização, né, o pessoal acha que enviar soldado, né? A guerra é um negócio simples, e você vê que envolvia banco, envolvia correio, banda musical, né? A gente teve coisa assim, nem eu imaginava também, né? Então, eu achei bem bacana a fala de vocês, e vamos marcar um próximo encontro para aprofundar um pouquinho mais esses assuntos. Muito obrigado mesmo, hein? Parabéns, foi demais. Quando a gente vai trabalhar o tema Segunda Guerra Mundial ou qualquer outro tema dentro da disciplina de História, né, muitas vezes o aluno acha que é algo sempre muito distante dele. Então, ações como essa nossa aqui trazer o aluno perceber, né, e a gente perceber que todo mundo faz parte desse contexto. Né? Então, é muito interessante, um trabalho maravilhoso. Eu queria parabenizar vocês novamente. Muito obrigada por aceitarem novamente o meu convite, né? No ano passado a gente já fez esse trabalho, só que somente com as turmas de 9º ano, e agora nós fizemos um outro sábado letivo da equipe de História, e a gente abriu uma votação no formulário, e os alunos escolheram esse tema. Então, assim, foi uma votação feita por toda a escola, a gente colocou algumas opções, e os alunos escolheram a gente estar trabalhando nesse sábado letivo de História esse tema especificamente. Então, a gente está aqui com aluno de toda... É lógico que pelo currículo vai se trabalhar muito mais no 900, né, e no 9º ano, mas é um assunto riquíssimo que traz para a gente aí oportunidades de debate, né, da historiografia brasileira e da coletagem de fontes e tudo mais. Então, assim, meu muito obrigada a vocês, parabéns, o trabalho sempre de vocês, assim, maravilhoso, e com certeza o que o Rafael falou, fica aí o convite para quando a gente realmente retomar as atividades presenciais. Nós já estamos com as atividades presenciais, mas por enquanto a gente está no esquema híbrido, né? Então, isso. Quando a gente retomar só na atividade presencial, já fica aí o convite para vocês estarem na nossa escola. Eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre isso presencial e levei os objetos, realmente é muito interessante. E essa aproximação que você falou é muito importante para nós mesmos, né? Aqui, quando a gente descobriu, eu falei, pô, cara, como assim alguém de São Gonçalo teve lá? Deixa eu ir na casa desse cara. Então, essa aproximação, a gente vê a história perto da gente, né? Isso. É muito legal, muito bacana, faz toda a diferença. Olha, no chat tem várias mensagens aqui para vocês. A live vai ficar gravada, Rafael? Vai, né?
Eu acho que sim, Aline, eu também estou me entendendo nessa tecnologia. Mas acredito que fique no seu canal do YouTube. Tomara que sim. Eu acho que vai dar uma bombada aí no meu canal. Muitas mensagens aqui para vocês. Ó, adorei, muito interessante. Acho bem importante entrar nesses assuntos. Ana Flávia, muito obrigada por trazerem informações legais sobre a nossa história. Enfim, então, muito obrigada. A gente está encerrando. Alunos, nós vamos colocar para vocês o formulário lá no grupo também do WhatsApp, tá? Para vocês registrarem a participação de vocês e falarem para a gente o que vocês acharam e tal, tá bom? Um super beijo para todos vocês. Daniel e Danilo, sem palavras para agradecer. Então é isso, a gente está encerrando o nosso sábado letivo. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Valeu, boa tarde. Tchau, tchau.